6, versos 6 a 8. Primeira Timóteo, capítulo 6, versos do 6 a 8. Não vou estar trabalhando com o contexto, estou trabalhando realmente apenas a proposta desses versos, o princípio eterno que está contido nesses versos. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Piedade e contentamento. Não adianta a piedade, ou seja, você ter uma postura de se compadecer de determinadas situações, da situação dos guinenses, desses irmãos com tantas lutas, com tantas aflições. Não adianta muito você ter essa postura de piedade oportunista e ser um descontente na tua vida. Não ter contentamento. Contentamento bíblico é sinônimo de prazer naquilo que Deus tem nos dado. O que mais me desafiou lá, no que diz respeito às dificuldades, não é que não tenham dificuldades aqui. Eu tenho colegas no seminário que são pastores no sertão de Pernambuco, sertão da Bahia, onde a miséria é muito grande, onde a falta d'água é uma coisa absurda, apesar de ter água no sertão do Piauí. O problema ali, o que diferencia o sertão do Piauí, lá do país, Guiné-Bissau, é porque eles não têm a menor expectativa de que alguma coisa possa mudar. A menor. Eu me compadecer ou ter piedade dessas pessoas e não ter contentamento com o que tenho, e temos infinitamente mais do que nossos irmãozinhos do Piauí e nossos irmãozinhos da Guiné. E não ter uma postura de contentamento, não vai ter nenhum tipo de melhoria na minha alma. Eu não serei nada melhor do que os feiticeiros de Guiné, se eu tiver as coisas e não ter contentamento. Eu trato Deus como um opressor e não como um Deus doador de graça e vida. Falta de contentamento nos impede de ter uma vida piedosa, por mais que você se compadeça temporariamente de alguma coisa. Ver isso tudo, a miséria que a gente viu explícita ali nas ruas, num país, você vai orar agora e vai abandonar essa lembrança daqui a pouco, porque os seus interesses vão falar tão mais alto do que qualquer coisa que possa agora ter te sensibilizado por alguns poucos minutos, que nada vai mudar na tua história ter visto isso aqui. Se eu não tenho contentamento com o que tenho, eu não tenho capacidade de ter uma postura piedosa com nada nem com ninguém. Então a proposta de Paulo a Timóteo é: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Adolescente e jovem, você é contente porque você está vestindo alguma coisa? Você está contente porque você está comendo? Você está contente porque você está vivo? Ou isso não tem sido suficiente para te tornar um filho obediente, um servo e uma serva de Deus gratos? Se não há contentamento com o que você tem, veja bem, contentamento não é sinônimo, já disse isso anteriormente e repito agora. Contentamento não é sinônimo de apatia e falta de ideais. Não é isso. E ter ideais, estudar, me preparar, me formar, trabalhar, me dedicar, faz parte da nossa vida. E tem que ser feito com dedicação, com zelo, com excelência, porque tudo que eu faço é para Deus e não para homens. É do Senhor que me vem a recompensa. Mas estar descontente com o que você tem hoje provavelmente te incapacitará a ter alegria com o que você pode até vir a ter amanhã. Então não vale a pena.
olhar para isso aqui, sensibilizar-se, mas ser um descontente com o que você tem hoje, te desqualifica a ter uma oração ouvida por esse povo. Ou melhor, ouvida por Deus no que diz respeito a esse povo. Isso se aplica a qualquer um de nós. Piedade e contentamento é a primeira lição que eu aprendi em Guiné-Bissau. Obviamente foram muitas lições, mas eu separei essas duas para trazer para a igreja. E a segunda. Meus irmãos, aquelas pessoas existem. Eu estava lá. Eu vi. Foi com a minha filmadora. Eu estava lá vendo aquela miséria. Eu posso fazer duas coisas com isso. Ficar sensibilizado, chorar por alguns minutos, ou posso realmente tomar a decisão de orar por aquele povo. Se eu não posso ir lá e influenciar a realidade deles, reconciliando, ajudando aquele povo a estar reconciliado com Deus através da pregação da Boa Nova do Evangelho, eu vou orar por eles. Eles vão fazer parte da minha vida agora. Uma das coisas que eu falei para aquele primeiro grupo, que eu estava ministrando as aulas, falei, olha, nós estamos juntos pela causa de Cristo. Hoje vocês passam a fazer parte da minha vida. Hoje eu conheço vocês. Antes eu sabia que vocês estavam aqui, mas eu não podia imaginar como eram, como vocês estavam. Para mim, vocês talvez fossem ainda um filme. Gente, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma hora uma ilustração que eu citei uma pizza. Pensem numa pizza. Eu fiz olhando um para a cara do outro. Aí eu virei para o brasileiro, pizza? É assim que se fala? Não, pastor, eles nunca viram uma pizza. Então, apenas olhar essas fotos como um filme produzido pela Discovery, não é o caso não. Está no meu iPhone. Eu posso tratá-los como uma figurinha de desenho animado, ou posso realmente, a partir de hoje, ter essas pessoas nas minhas orações. Começar a fazer alguma coisa por aqueles homens e aquelas mulheres. Não em detrimento do teu vizinho, mas agora você sabe que eles lá existem também. E têm, irmãos, infinitamente menos recursos do que nós aqui. Infinitamente menos. Queria que você abrisse sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Vamos ver os versos 13 a 16. Tiago 5, dos versos 13 a 16. Diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ore, ou que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu vou usar esse texto aqui, o princípio desse texto, mais uma vez, para justificar o argumento que eu pretendo. Há alguém que está sofrendo entre vocês? Agora você sabe mais um pouco. Tem gente sofrendo. Tem gente que acostumou com o sofrimento. Isso me chocava. Paramos numa igreja para buscar um gerador, para dar um curso na segunda-feira, isso foi no domingo de noite. Fomos buscar um gerador porque eu precisava usar o projetor naquela última turma. E entramos umas ruelinhas, uma buraqueira, gente. Tem hora que a gente brincava no carro, eu falava para o meu tio, não segura mais. Porque ele ficava se segurando, vai machucar, deixa o barco levar. A gente jogava no carro e batia, a gente saía, acabava o dia, chegava de volta no hotel onde a gente dormia, doído, cansado, porque no carro era aquele negócio batendo. Eu falei, tio, para de se segurar, vai se machucar. E chegamos lá, um breu completo. Aí o rapaz foi lá,
pegou uma lanterna, uma luzinha de emergência, dessas que a gente tem aqui, pegou, foi lá pegar o gerador. Eu queria ver não sei o que na minha bolsa, acendia a luzinha do carro. Irmãos, umas 10 crianças brincando. Mas no breu completo. E para elas serem bem pretinhas, aí que você não via ninguém mesmo. Acostumaram com o sofrimento. Acostumaram a brincar no esgoto. Sem luz nenhuma. Igualzinho um morcego. Igual um animal. Mas as crianças que vão ser evangelizadas por esse trabalho, por esse material, por aquelas pessoas. Então, há alguém que sofre, ora por elas. Alguém que está doente, sabe por que você vê nas fotografias os africanos bem magrinhos? Aí, imediatamente a gente diz, falta de comida. Não é falta de comida. Eles não têm fartura de carne, as coisas que a gente tem. Mas aquilo que é a cultura deles, ou é arroz, é o feijão, ou é o milho, eles têm. Então eles comem. Talvez não tantos nutrientes, mas comem. Mas como é tudo contaminado, tudo que come também sai. E sai com todo tipo de infecção. Então morrem de infecções intestinais todo o tempo. Eles comem, mas são aqueles magrinhos, magérrimos que você vê ali na televisão, e aqui viu muitos. Não é porque eles não comam, não. É porque eles têm diarreias constantes. Malária é igual gripe. Um dos obreiros, de um dos missionários que eu visitei, me avisou um dia desse, olha, um obreiro meu está com malária, foi para o hospital, não sei se volta. Tem alguém doente entre vocês? Agora tem. Essas pessoas agora fazem parte da nossa vida. Ore por eles. O que Deus está dizendo. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Há pecados cometidos, ele será perdoado. Tem pastores pregando o Evangelho lá. Onde há o Evangelho sendo pregado, há o poder de Deus também alcançando o coração das pessoas, pessoas sendo convencidas do pecado, sendo arrependidas, tendo um encontro verdadeiro com Jesus. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, aquelas pessoas existem. Não são figurinhas de quadrinhos ou de documentário da Discovery. Estavam do meu lado, dando a mão para mim, abraçadas comigo, adorando o mesmo Deus que eu e você. Nossos irmãos em Cristo. Eu quero terminar afirmando que essas lições de Guiné-Bissau não vão ter nenhuma utilidade para a gente, nenhuma, se o amor bíblico não for aquilo que nos impulsiona a uma vida piedosa, a uma vida contente e a uma vida de oração por essas pessoas e contentamento e piedade para com aquilo que vivemos e convivemos no nosso dia a dia. Se não tivermos o amor bíblico, não vai funcionar. Porque eu poderia citar todos aqueles adjetivos do amor de 1 Coríntios 13, mas vou citar só um. E é o que mais nos atrapalha. É o que realmente nos impede de sermos crentes ativos, operantes, menos incomodados com futilidades e mais incomodados com a realidade. Se não buscarmos o amor que não busca o seu próprio interesse, se não exercitarmos esse tipo de amor, o amor que não busca o meu interesse, mas o amor que busca o interesse do outro, porque Deus decidiu me amar, não por causa dos interesses pessoais de Deus, mas pelo interesse que Deus teve em salvar pecadores, entre os quais eu estava lá. Deus decidiu amar pecadores. E que interesse Deus poderia ter em você e em mim? O que eu poderia dar para Deus? Deus apenas decidiu amar. Esse é o padrão de amor desinteressado, mas que tem objetivos, que tem alvo. Se nós não tivermos esse nível de relacionamento entre nós, um amor que não busca seus próprios interesses, vamos ser pessoas sempre com algum tipo de piedade verbalizada, mas com durabilidade muito curta. Muito rapidamente voltamos nossos olhos para os nossos próprios umbigos e a nossa oração acaba, a nossa piedade acaba, e o nosso descontentamento floresce e continuamos na inutilidade de nossas vidas evangélicas. Só seremos úteis se botarmos de fato em prática o amor que não busca
os seus próprios interesses. Amém? Vou terminar agora, acreditem. Me despedindo do pastor Osias na casa dele, eu falei: Osias, estava a Diana à mesa, no último lanchinho eu ia pegar o avião umas 2 e poucas da manhã, era 1h da manhã mais ou menos, estávamos fazendo um lanche. Falei: Osias, rapaz, tua mulher está grávida de indo para 4 meses, teu filho está pequeno, negócio de malária aqui, situação tão difícil, rapaz, o que te prende aqui? É amor por essas pessoas? Ele falou: não. Amor pelo guinense? Não na medida que eles precisam. Eu não amo os guinenses a ponto de me manter aqui. O amor que eu tenho por eles jamais é suficiente para que eu continue aqui, expondo meu filho à malária, minha esposa a uma hemorragia e morrer junto com meu filho na barriga dela. O amor que eu tenho por eles jamais seria suficiente para que eu continuasse aqui, para que eu vá para o Brasil e volte para cá para continuar o meu ministério. Mas o amor que Cristo tem por mim, pela minha família, que eu percebo o tempo todo, esse me faz andar na direção do guinense. E esse eu não consigo medir. E é por causa do amor que Cristo tem por mim, é que eu vou na direção deles, porque o meu amor não é suficiente para continuar nem mais um dia aqui. Irmãos, foi para mim definitivo. Se você pegar o texto lá de João, capítulo 3, verso 16, 1 João, diz lá: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por amor a nossos irmãos. A gente trabalha esses versos de forma poética, filosófica. Esse povo que está lá, não. A gente nem ora por esses irmãos que estão lá, porque eles são figurinhas de quadrinho de missões. Mas são gente de verdade. E que falou uma coisa, falou de forma tão... Ele podia ter sido super poético e romântico para mim. Não, pastor, eu amo. Eu estou aqui por amor por esses guinenses sujos, fedorentos, com maus hábitos, grosseiros, mal educados. Eu amo esses irmãos. Falou: não, pastor, eu não tenho amor suficiente por eles. Mas o que Cristo fez por mim, o amor de Cristo por mim, isso me move. Irmãos, se você depender de alguma coisa que eu faça que te agrade, de alguma coisa que alguém faça que te agrade, para ser o crente que você precisa ser, já era. O diabo nem se preocupa contigo, porque você está inútil, imobilizado. Mas se o que te move a orar por esses irmãos, a orar pela evangelização daquele povo, a orar pelo teu vizinho, que nós temos a responsabilidade de ajudar essas pessoas a serem reconciliadas com Deus através da pregação, o testemunho das boas novas. Não temos amor suficiente para fazer isso, mas nós recebemos amor suficiente que nos leva na direção deles. Se nem isso for capaz de nos levar a ter um compromisso maior de oração, comunidade imediata, leitura bíblica, oração, compromisso com a vida da igreja, uns com os outros, cuidar uns dos outros, se o amor de Cristo não for capaz de fazer isso, muito pouca outra coisa vai ser capaz. Então talvez seja a hora muito mais de a gente refletir se nós estamos discernindo a dimensão do amor de Deus, que nos alcançou de forma espetacular, imensurável, sem que nós mereçamos absolutamente um centavo, uma gota do amor de Deus. Deus decidiu me amar. É isso que me faz na direção daquele que não tem nada a ver comigo e anunciar a boa nova para ele, para que ele seja reconciliado com Deus, porque até então ele é inimigo de Deus. A Bíblia diz que se ele não está por Deus, ele é contra Deus, e se Jesus volta hoje, está indo para o inferno, e eu aqui feliz, sentado no meu trono de glória, herdeiro do céu, vendo as pessoas morrerem no lixo, vendo as pessoas morrerem no luxo, e eu aqui apático, imóvel, achando que já estou num status espiritual que as coisas já não me afetam mais. É hora de parar. É hora de parar e pedir a Deus contentamento com o que tem, uma vida piedosa, uma vida de oração e serviço. Serviço não por causa de algum convencimento intelectual, mas serviço para o Senhor, na igreja e fora dela, em função do amor de Cristo que já foi dispensado a você de forma completa e perfeita. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.
Deus querido, muito obrigado. Eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui nesta noite. Peço a Ti, em nome de Jesus, que o que vimos e ouvimos, ó Deus, afete a nossa vida. Não permita, ó Deus, que haja acomodação, mas que haja uma reação espiritual, de contentamento, de piedade verdadeira, piedade completa, de oração por essas pessoas que existem, não são figurinhas de papel, mas são pessoas que agora estão no escuro, talvez orando, adorando o mesmo Deus que agora adoramos. Deus querido, precisamos orar por essa vizinhança. Não estão naquele lixo. Estão agora talvez sentados em cadeiras confortáveis nas suas casas, desfrutando de conforto. Não é pecado ter conforto, Senhor. Mas o conforto muitas vezes nos atrapalha de ter uma perspectiva correta do nosso estado de pecadores. Eu te peço em nome de Jesus, que estejamos inquietados, ó Pai, a levar a boa nova que reconcilia o homem com Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos inquietados, menos acomodados. Professores de escola dominical desta igreja que sejam despertados a se apegarem com dedicação ao ministério que tem tido. Porque lá, ó Deus, estão dando aula a pessoas jovens sem formação, sem treinamento, sem estrutura, para 200 crianças, sem nada. Nós temos tudo aqui, Senhor. Ó Deus, nos desperta para uma atitude em relação ao serviço na Tua casa. Nos dá presteza, uma postura de fidelidade, de integridade, proativa em relação às coisas da Tua causa. Desperta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Que hajam pessoas sendo despertadas até mesmo para servir o Senhor lá, na Guiné, ou onde tiver que ser. Precisa de obreiro lá, mas não é com romantismo, Senhor. Romantismo não funciona lá. É com o coração cheio do amor de Jesus. Ó Deus querido, em nome de Jesus, toca nos corações, transforma, desperta, que possamos te servir melhor, tanto aqui como onde o Senhor quiser. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor permitiu. E peço a Ti em nome de Jesus, que a Tua bênção, a Tua provisão, o consolo do Teu Espírito Santo vá sobre a vida desses irmãos. Sobre o pastor Osias e a Diana, pastor Charlton, ó Deus, sua esposa e seus filhos, pastor Felipe, ó Pai, sua esposa Graciele e o neném que eles estão esperando, pastor José Roberto, sua esposa Sônia, ó Deus, todos aqueles pastores com suas famílias, cada crente daquelas igrejas, que eles sintam encorajamento, ó Pai, sintam a gostosa paz do Senhor renovando o ânimo, ó Pai, que eles sintam o amor de Jesus os abraçando. Ó Deus querido, ajuda-nos a olhar, ó Pai, ter o olhar para as coisas além daquilo que vemos imediatamente à frente dos nossos olhos. E te servir, ó Pai, com dedicação e compromisso a partir daí. Ó Pai querido, eu peço também por esse alvo, ó Pai, de $700 para o pastor Charlton. Se, ó Deus, for da Tua vontade que possamos levantar esses recursos aqui, toca no coração de que o Senhor quiser, e que possamos, ó Deus, auxiliar esse irmão a Te servir com um pouco mais de recursos lá na Guiné-Bissau, um pouco mais de conforto para sua família, para sua esposa, para ele e para os seus filhos. Ajuda-nos, ó Deus, se for essa a Tua vontade, que tenhamos esses recursos para ajudar o pastor Charlton e a sua casa. Muito obrigado, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que o Senhor tem permitido aqui na nossa igreja. Eu Te agradeço pela fidelidade de cada um. Peço a Deus que se há algum esmorecimento, ó Pai, nesta área da obediência, ó Deus querido, que haja um despertamento também dado pelo Senhor, para que possamos ter os recursos para fazer o que precisamos, tanto aqui quanto fora daqui. Que possa, ó Pai, a Tua igreja ter trabalho, ter sustento, e possa ser obediência trazendo seus dízimos e ofertas. Que possamos ser sábios na administração desses recursos,
e que possamos te servir aqui melhor, que possamos te servir aonde for que tenhamos que ir melhor. Que tenhamos os recursos, eu te peço, ó Deus. Abençoa aqueles que têm trazido de forma obediente seus dízimos e ofertas à tua casa. Que as tuas promessas e tuas bênçãos recaiam sobre esses. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana, ó Deus, dirigida, abençoada, movida em tudo pelo Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha um tempinho de oração. Temos nosso lanche lá embaixo, a cantina estará funcionando. Vamos fazer um lanche antes de ir embora.